Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, devido ao nosso plantão pedagógico, nossa aula hoje será gravada, ok? Então, meus queridos, vamos lá. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o populismo na América Latina. E uma das características muito marcantes do populismo dentro do cenário latino-americano é uma caracterização de duas coisas que nós podemos considerar uma dicotomia, ok? Por quê? Uma dicotomia no sentido de que, ao mesmo tempo que o populismo ele era um movimento que agradava as grandes massas, ok? Seus líderes eram carismáticos e agradavam as grandes massas. A exemplo aqui no Brasil, o grande chefe de Estado populista mais conhecido foi Getúlio Vargas. E apesar do seu governo autoritário, ele tinha medidas políticas que a população acabava dando apoio a ele, chegando até a ser chamado e ficar conhecido em um período da história como o pai do povo. Então, essa contradição ela é uma característica, ela faz parte dos movimentos populistas latino-americanos. Então, citei o caso do Brasil, já que o Brasil está dentro dessa América Latina. Mas, inicialmente, a gente vai fazer o estudo desse populismo dentro da América Latina de uma forma mais totalizante, focando inicialmente no México e, posteriormente, na Argentina. Ok? Uma das características fortes também do populismo é que ele vai se desenvolver aí durante o século XX. Mais precisamente, na primeira metade do século XX, na década de 1930, quando ele tem um grande desenvolvimento no território latino-americano, ok? Também durante o período das grandes guerras, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, e esse é um fator muito importante, porque durante a Primeira Guerra Mundial, a gente pode ter a ideia de que a América Latina ela vai ter o seu boom industrial, seu crescimento da indústria, já que com os países europeus em guerra, o fortalecimento da indústria latino-americana vai se dar justamente por essa possibilidade de exportação para esses países que estavam em conflito. Então, se comparado aos Estados Unidos e também à Europa Ocidental, ok? A América Latina ela vai ter um desenvolvimento industrial e urbano tardio. No entanto, esse crescimento do processo industrial latino-americano ele vai se dar justamente também nessa época, na época da Primeira Guerra Mundial, ali em 1914 a 1918. Posteriormente, aí tem um período de paz, depois a Segunda Guerra estoura e esse crescimento da indústria latino-americana ela volta a alavancar. Outro fator também que determina esse processo é que muita parte do processo latino-americano, alguns historiadores consideram que a América Latina, ela ainda, no século XX, ela ainda vivia como um regime imperial ou um regime colonialista, ok? A elite oligárquica, aquelas famílias que dominavam determinadas regiões, aquelas famílias que dominavam cargos públicos no governo e controlavam, mantinham aquele poder fechado. No Brasil, por exemplo, a gente tinha nesse período a famosa República das Oligarquias, ok? Quem quebra isso é Getúlio Vargas, em 1930, e na América Latina não era tão diferente assim esse processo. E aí, a desigualdade social era algo muito intenso. A sociedade vivia com uma desigualdade social muito marcante. As pessoas que eram pobres, elas tinham condições de miserabilidade que hoje a gente consideraria pessoas em índices de alta miserabilidade.
alta pobreza, e eram pessoas que tinham muitas vezes os seus empregos, que tinham muitas vezes exerciam uma função na fazenda de algum oligarca ou até mesmo em uma fábrica têxtil. Então, essas características e essa realidade social também foram se agravando durante a crise de 1929. E a crise de 1929, ela levou à falência, a chamada queda da Bolsa de Valores de Nova York, ela levou à falência diversas empresas, diversas famílias oligárquicas, ok? Donos de cafezais aqui no Brasil, outros agricultores de outros produtos dentro da América Latina, mas isso levou a uma falência e uma crise global. E essa crise, ela agravou também a situação da população que vivenciava naquelas regiões que passaram pela crise, já que, nesse período, grande parte da economia latino-americana, dependia exclusivamente da economia estadunidense. E quando a economia estadunidense entrou em crise, o mundo latino-americano e parte da Europa também vai entrar em crise e vai sofrer essas consequências. Então, seguindo aqui, dentro dessa realidade, meus queridos, o populismo ele vai ser um movimento que surge com o interesse de restaurar essa sociedade, ok? Essa sociedade, não uma sociedade igualitária, mas uma sociedade que oferecesse o mínimo para uma população pobre, ok? E permitisse que essa população ela pudesse se sentir inserida dentro dessa sociedade. E assim, alguns movimentos populistas, alguns deles aliados a oligarquias, outros em oposição a essas oligarquias, ou formando alianças com as famosas novas oligarquias, que eram alguns industriais que surgiam na época, começaram a aparecer dentro do território nacional. E assim, o populismo vai sendo uma marca registrada desse período nos governos latino-americanos. E algumas características desse governo populista, nosso livro traz aqui. Ó. Então, defesa da propriedade privada e associação com multinacionais, ok? Então, a defesa da propriedade privada é algo que marca aí o interesse e o ideal de um Estado burguês. Básico isso aí. A defesa da propriedade privada é algo que é simplório e tem como característica no populismo essa questão da defesa da propriedade privada. Agora, atentem que a defesa da propriedade privada é uma defesa dos grandes latifúndios, das grandes indústrias, ok? Então, essa era uma das ideias. Associação com multinacionais. Isso aí pode ser um pouquinho diferente de regiões para regiões. Exemplo, aqui durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, a gente vai ver mais na frente, ok? Mas é importante a gente ressaltar que durante o Estado Novo do Getúlio Vargas, ele fecha as portas para as multinacionais, querendo valorizar o crescimento da indústria brasileira. Então, existe essa diferenciação de algumas regiões, ok? A presença de um líder carismático que se apresentava à população como defensor, personalismo e paternalismo. Meus queridos, é simples. Esse líder era a figura, basicamente, de um ser onde as pessoas depositavam a confiança, acreditavam fielmente naquele indivíduo, na sua honestidade, na sua capacidade de transcender e mudar, basicamente, a forma como as pessoas achavam que a vida deveria caminhar e sem ele seria mais difícil, ok? Então, esse líder carismático era algo muito importante para o populismo. Basicamente, o líder carismático era a figura do paternalismo, ou seja, aquele grande pai da pátria.
aquele homem que era responsável pela tutela daquela nação e, consequentemente, as suas relações era o que determinaria a grande liderança. Então, a figura de homens dentro dessas características era muito importante. Posicionamento suprapartidário, ou seja, o líder estava acima dos partidos políticos. Exatamente isso, meus queridos. Era como se esse homem governasse sozinho. No entanto, na prática, não se existia isso, porque as repúblicas, quando elas são formadas baseadas na trindade dos poderes, ou seja, o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Geralmente, esses líderes, eles representavam o poder executivo, então ele teria que responder aos dois outros poderes. Só que o apoio popular era tão intenso, muitas vezes, a esses indivíduos, que eles se sentiam na autoridade de fechar um congresso e literalmente dizer que agora governaria sozinho. Foi o que o Getúlio Vargas fez aqui no Brasil durante o Estado Novo, ok? Fechando o Congresso e dando um golpe de Estado em 1937, dando origem aí ao Estado Novo. Então, meus queridos, é basicamente essa a representação de um populismo. Ele, muitas vezes, era eleito por um partido, mas depois ele estava acima desses partidos e, muitas vezes, acima da trindade dos poderes. Não ocorreu dessa forma em todos os países latino-americanos, ok? Alguns líderes populistas dentro da América Latina conseguiram governar junto com os outros poderes, o legislativo e o judiciário. Porém, em algumas situações, não foi caso único do Brasil, nós vamos ver mais na frente, esses líderes, eles se colocaram acima das instituições e acabaram governando de forma absoluta, ok? E repressiva, que é importante se dizer isso. Falando em repressão, nós chegamos aqui. Repressão a organizações sindicais e a partidos de oposição. Pois é, meus queridos, em um governo autoritário, em um governo que tem como característica reprimir seus opositores, esse posicionamento seria algo muito simples, ok? Só que essa repressão, ela se dava de uma forma muito interessante e, às vezes, ela se camuflava em algumas situações. Exemplo, Getúlio Vargas tinha a política de organizar os sindicatos das categorias, ok? Ele enviava interventores, pessoas de sua confiança, para organizar sindicatos. Como faria isso? Se eu tenho aqui, imaginemos que o professor Nery aqui, ele trabalhe no Correio. E aí, eu estou disposto a organizar um sindicato para a minha categoria, dos entregadores de cartas, ok? Então, Getúlio Vargas, ou o líder populista, ele envia alguém da sua confiança para me orientar de como eu devo fazer e montar esse sindicato. Ou seja, vinha uma cartilhazinha onde esse indivíduo ele tinha que seguir ali. O sindicato ele tem autonomia para isso, para aquilo e para aquilo outro. Ele só não pode fazer essas coisas aqui, tipo oposição ao governo, ele não pode fazer greve, ele não pode ir de encontro às determinações governamentais. Então, era um sindicato que era criado e tutelado pelo próprio governo. O próprio líder de Estado era quem mantinha aquele sindicato ali funcionando sobre a sua tutela. Então, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação não existia. Então, esses sindicatos eles eram muitas vezes reprimidos nesse sentido. E quando eles tentavam fazer algo diferente, esses sindicalistas eles sofriam repressões físicas, muitas vezes, chegando até a serem executados, presos e executados.
Então, essa é uma característica muito importante dentro do cenário do populismo. E em um mundo onde não se existia internet, os meios de comunicação eram muito mais controlados. E controlados por uma elite que também apoiava esse tipo de opressão. Então, essas manifestações, muitas vezes, elas eram silenciadas pelas grandes mídias, pelos grandes jornais. E parte da população que não presenciava aquilo visualmente não chegava a visualizar essas ações e essas manifestações nunca. E muitos desses líderes se perderam ao longo da história, ok? Outro fator é o uso de um discurso no qual povo e nação se equivaliam. Ou seja, era muito importante que as pessoas se sentissem representadas por esses líderes. E aí, vejam, Getúlio Vargas, eu citei a vocês, ele é conhecido como o pai do povo. E povo, nesse sentido aí, ele tem um significado que seria pobre, ok? O povo era a representação das classes pobres. Então, aí, esse sentido de povo, ele dava a entender que era um líder que finalmente estava olhando para os pobres. E nação é que o sentido, dos sentidos dessa ideia de nação é que eu, como povo, tenho que representar minha nação. E eu tenho que ter esse espírito patriótico, eu tenho que ser parte dessa nação. E como eu faço parte dessa nação? Quais são os meios que eu posso chegar a fazer parte dessa nação? Seguindo o meu grande chefe de Estado, seguindo o meu líder, ok? E concessão de direitos trabalhistas. Isso também é muito característico, ok? Que durante os governos populistas, muitos direitos trabalhistas foram assinados e foram liberados para esses grupos de trabalhadores. Esse é um dos grandes motivos que hoje no Brasil Getúlio Vargas é considerado o grande líder, o grande pai do povo, porque durante o seu governo diversas medidas legislativas garantindo o direito aos direitos trabalhistas, criando aí a CLT, que é a lei trabalhista, ok? A Constituição das Leis Trabalhistas, o Código de Lei Trabalhista, ele vai ser considerado aí o grande líder, o grande divisor de águas dessa nação. E, por fim, ampla utilização da mídia para propagandear os efeitos da administração estatal e as virtudes dos líderes, mantendo uma imagem positiva no governo. Isso, meus queridos, ok? Foi o que eu acabei de dizer aos senhores e às senhoritas. Esses líderes usavam as mídias para mostrarem ao povo quem eles eram. Quem eles eram no sentido de como eles queriam ser vistos por essa população. Então, desde rádio, a televisão ainda não era algo muito difundido na população, mas o rádio ele era um grande meio de comunicação nesse período, jornais impressos que traziam charges, imagens desses líderes abraçando o povo de forma quase que divina, em um pedestal discursando para uma multidão, e o rádio que trazia a voz constante desse grande líder, discursando inflamado para o povo, dizendo que o povo era parte da nação e que a nação dependia daquele povo, trazia um certo discurso emotivo que, consequentemente, contagiava essa massa, que começava agora a ter uma série de leis trabalhistas, que começava agora a idealizar na figura desse líder o homem que realmente estava mudando a sua realidade. Imaginem um trabalhador rural, um trabalhador industrial que não tinha direito algum. Ele trabalhava 12 horas por dia e se ele fosse reclamar com o seu patrão, ele era demitido e automaticamente substituído. E quando a gente para pensar em um trabalhador industrial que era substituído, ele não era substituído por
outro trabalhador industrial. E simplesmente ele perdia apenas o emprego. Ele, além de ser substituído, ele, além de perder seu emprego, ele perdia também sua moradia, porque as fábricas têxteis brasileiras e mundiais, elas criavam vilas operárias para os seus operários morarem próximo à fábrica, ok? Consequentemente, você podia aí permitir que eles ficassem mais horas de trabalho, porque eles moravam perto, e também chegarem no horário decorrente. E a fábrica ainda mantinha tutela, porque o gerente da fábrica, com todo mundo morando ali perto, na mesma vizinhança, ele conseguia ver quem não foi trabalhar porque ficou bebendo o final de semana todinho e ficou embriagado e acabou ficando de ressaca. Não dava para você esconder o jogo, sabe? Então, eles mantinham uma tutela maior sobre os seus empregados, sobre o operariado. E aí, esse trabalhador que não tinha direito algum, de repente começa a ter um líder e um representante que começa a dar sucessivas leis trabalhistas, começa a determinar um salário mínimo, ok? Quando ele antes recebia por produção, então se a produção foi grande, ele recebia um salário aí razoável, que não era razoável, que era salário de subsistência. Quando a produção ia baixa, por mais que ele trabalhasse, ele recebia muito menos do que o pouco que ele já ganhava, e agora esse cara estabelece, esse líder populista estabelece um salário mínimo, estabelece direito às férias, estabelece uma redução na jornada de trabalho, estabelece que esse indivíduo comece a ter condições melhores de trabalho, permite que eles se organizem em uma categoria. Então, na mente dessas pessoas, esses líderes e esses homens que apareciam com essas inovações, era basicamente o santo que eles pediram a Deus. Então, é compreensível que a população da época se deixasse levar e se deixasse seduzir por esses encantos do populismo, ok? Então, apesar desses traços gerais, o populismo assumiu características próprias em cada país da América Latina, ok? Os líderes populistas de maior representatividade foram Lázaro Cárdenas, no México, Getúlio Vargas, que eu acabei de falar para você, no Brasil, e Juan Domingo Perón, na Argentina, ok? Então, basicamente, a gente vai discutir um pouquinho sobre cada um desses líderes e cada um desses governos no decorrer das aulas seguintes, ok?